Vamos lá então, tá? Tudo certo aí? Não tô te ouvindo, agora você tá mudo aí. Só deixa eu botar aqui o código no meu LinkedIn, 272, que agora tudo é com dupla autenticação no aplicativo. Sim. Pronto, Lucas. Deixa eu conectar aqui o evento. Pronto. Pronto. Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme ter todos aqui, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje muita coisa legal sobre usabilidade e muita coisa técnica, mas também prática que você vai poder validar aí no seu ambiente. Deixa eu me apresentar, eu sou o Lucas Stefanello, sou diretor da Encuca Tecnologia e a gente trabalha há mais de 10 anos ajudando centenas de ambientes, de empresas, ambientes digitais a estarem perfeitos na internet, tecnicamente. Então, a gente oferece o serviço hoje, né, de tecnologia específica para o marketing digital, onde a gente ajuda esses times de marketing a evoluir, a não ter barreiras tecnológicas para escalar. E quem vai me ajudar hoje na apresentação aqui, quem vai fazer parte é a Brenda Medeiros, ela vai se apresentar também. Tudo bem, Brenda? Oi pessoal, bom dia, tudo certinho? Um prazer estar aqui com vocês. Então, como o Lucas falou, né, hoje a nossa live, o tema é usabilidade e técnica. Vai ser uma live bem completinha, em que a gente vai se aprofundar bastante, né, nesse assunto de CEO técnico. Então vamos aprender os segredos para um site, né, de alto desempenho. Estou bem animada com essa live, espero que vocês consigam absorver bastante conhecimento e bastante insight. Parece acontecer. Legal. Seguindo aqui, né, para os nossos assuntos, então, uma introduçãozinha. Hoje em dia, a presença online, né, de uma empresa, ela é realmente primordial, né, a vitrine do negócio. Quem não tem um site, hoje em dia, realmente fica muito para trás da concorrência, mais do que nunca é uma necessidade, né? Todas as empresas buscam essa eficiência e essa performance, né, da melhor forma possível na internet. E os nossos tempos são cada vez mais acelerados. Não é uma surpresa para ninguém a gente imaginar, né, que antigamente as coisas eram muito mais demoradas, os sites eram mais demorados, a internet era mais demorada. Então isso já era uma prática mais comum, mas hoje em dia não é bem assim. As coisas estão cada vez mais aceleradas, a internet está cada vez mais rápida e o consumidor ele busca cada vez mais velocidade, seja nos sites que ele acessa, seja nos aplicativos que ele acessa. Então, ter isso em mente e se preocupar com a velocidade do seu site é uma importância cada vez maior, né, nos dias atuais. Então, hoje a gente vai falar sobre essa usabilidade técnica, o que influencia num site, né, para ter essa performance melhor. E a gente vai falar também sobre o fato de que os mecanismos de busca, né, o Google e outras plataformas de pesquisa, eles se preocupam muito hoje em dia e cada vez mais com a velocidade do seu site, justamente por estar antenado nesse novo comportamento do consumidor. Então, um site lento, ele pode e vai prejudicar o seu site para aparecer nesses mecanismos de busca. Ele vai prejudicar realmente a visibilidade da sua empresa na internet. E como que é ter esse site, né, de alto desempenho? É isso que a gente vai falar hoje aqui na live. Nós vamos entrar em vários elementos. Legal. Inclusive, pessoal, quem estiver acompanhando aí, comenta, né, na live como que tá
como que está o áudio, como que está a imagem, se está tudo certo. E principalmente aproveitem para comentar sobre dúvidas que vocês têm sobre esses itens que a gente vai falar, ou outros, claro, mas principalmente sobre o desempenho que talvez vocês acreditem que hoje vocês têm ou que vocês não têm, né? E o que talvez você acredita que seja o motivo de não ter um alto desempenho ou o motivo de ter um alto desempenho. E aí, conforme a gente for aprofundando, né, os itens que realmente são, né, os que validam um alto desempenho ou não num site, a gente vai conversando. Então fiquem à vontade para comentar. A gente está acompanhando e vai respondendo aí ao longo da live. Isso, e inclusive já fica aqui o convite, quem quiser colocar aqui nos comentários o link do site da sua empresa, a gente vai fazer no finalzinho, né, uma análise para mostrar para vocês a página ali do PageSpeed e como que o site de vocês está performando. Então quem quiser participar dessa análise aqui ao vivo, coloca a URL, né, o linkzinho aqui nos comentários, que a gente vai fazer esse momento aqui também no finalzinho. Então como que é, né, ter esse site de alto desempenho? Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre usabilidade e design. A gente trouxe, a ideia dessa live, a gente não entrou em todos os parâmetros possíveis, a gente quis trazer realmente alguns pontos de insight que a gente não vê muitas pessoas falando no LinkedIn. Então, a ideia dessa live não é repetir coisas que todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe que um site precisa ser, né, esteticamente bonito, enfim. Então, a gente quer realmente entrar no detalhe que talvez você não tenha pensado sobre o site da sua empresa. A ideia aqui é gerar insights bem interessantes para que você possa, saindo dessa live, já dar uma conferidinha no site da sua empresa e ver se está tudo dentro, né, das ideias que a gente vai dar aqui. Então, um primeiro ponto que é bem importante a gente analisar cada vez mais, né, a gente tem que analisar esse ponto, que é a questão do projeto centrado no usuário. O foco do nosso site precisa ser o usuário. Isso pode parecer meio ridículo de estar falando, porque é uma frase meio óbvia, mas infelizmente quando alguém vai fazer um site, né, quando as empresas fazem o seu site, elas pensam muitas vezes em coisas muito já divulgadas e ditas por aí que é o correto, né? Então você vai fazer o site da sua empresa e meio que já tem ali uma determinação lógica de tem que ter o institucional, tem que ter a página de serviços, tem que ter, vários tem que ter, e a gente às vezes não pensa no detalhe da sua empresa, do seu serviço e o que o seu usuário iria buscar no seu site, né? Então pensar de uma forma bem específica e personalizada. Então aqui a gente trouxe alguns tópicos, né? Então a interface ela deve ser fácil de entender e usar. O site, quando você entra, né, precisa ser intuitivo. Você precisa saber aonde você vai, em que botão você vai apertar. Isso é uma coisa bem importante. Muitas vezes a gente entra em vários sites e ele é uma confusão visual, né? Tem muitas informações, muitos botões, e isso deixa o usuário muito perdido, sem saber qual que é o próximo passo. O site ele deve ser acessível a todos, né? Então, incluindo pessoas com deficiência, né? Ter esse diferencial ali no site hoje em dia já é uma obrigação, com certeza. Então, você precisa estar atento a isso também. E que o usuário ele deve receber um feedback imediato em relação às ações dele. Algumas vezes eu já entrei em alguns sites que você clicava num botão e nada acontecia e você fica meio perdido se aquilo ali é um botão mesmo, se não é. Então, o usuário ele precisa desse feedback imediato, né, em relação às ações deles no site. E outro insightzinho aqui que a gente quis trazer é em relação à qualificação no site da empresa. O site ele deve ter, né, sempre que possível, todas as informações possíveis para que o usuário saiba quem é a sua empresa, para quem é a sua empresa e o que a sua empresa faz de forma muito clara. O público ele deve ter, né, as informações pertinentes ali disponibilizadas, né, para saber se ele é o teu público-alvo ou não. Muitas vezes o que a gente vê em sites de empresa, principalmente empresas B2B, é que elas falam muito sobre os seus serviços, mas elas não falam exatamente para quem é esse serviço. E isso acaba prejudicando principalmente empresas que são menores e que têm pouco braço ali, né, de dia a dia, e acaba às vezes sobrecarregando o time comercial. Porque se todo mundo que entra no site acha que o serviço é para a pessoa, né, ela vai ali, vai falar com o comercial, às vezes de forma desnecessária. Então, isso tudo acaba prejudicando a operação no dia a dia. Então,
sempre que possível, né, quanto mais informações você puder dar para esse usuário antes de ele ir falar de fato com uma pessoa, melhor, porque você vai estar otimizando ali o seu dia a dia e vai estar realmente ajudando esse usuário a entender o seu produto e para quem ele serve. Então a gente sempre indica, né, que tenham detalhes específicos do seu serviço, inclusive valores, né, que a gente colocou, né, sempre que possível. A gente sabe que nem sempre é possível ter um valor X em relação ao seu produto, mas às vezes você dá uma base de valores, né, um a partir de, já ajuda também a esse usuário a entender se aquele produto é para ele ou não. Eu acho que cada vez mais daqui para frente isso sempre vai ser uma tendência, né, de ter valores no site, porque as pessoas meio que estão cansando, né, do famoso valor inbox, né? Vai em outro lugar ou fale com o comercial para saber o valor exato. Então, quando a gente pensa em concorrência, né, se o seu site não tem nenhum tipo de valor e o site da sua concorrência tem, nem que seja um a partir de, né, uma base, você acaba já saindo um pouco atrás, porque talvez essa pessoa já não vai entrar em contato para saber o valor. Então, tudo isso são coisas que a gente pode utilizar como ferramenta de qualificação no próprio site, né, para evitar realmente atrair interessados sem afinidade nenhuma com o seu negócio. Outra coisa que eu acho bem legal falar, que inclusive a gente está fazendo agora, né, no site da Inculca, né, Lucas? A gente está revisando, né, algumas páginas do nosso site institucional e é uma dica, né, o que eu ouvi numa videoaula que eu estava assistindo um tempo atrás, que é o seguinte questionamento. Quando você faz uma ligação para vender o seu serviço, né, seja ali o seu time comercial ou seja o CEO mesmo que está tentando ali vender o serviço, geralmente nós falamos várias coisas, né, várias características do produto, do porquê que ele é bom, de quais as características, de em que situação ele é utilizado, quais clientes gostaram, não gostaram, em que situações que foi utilizado, enfim. Nós damos muitas informações e detalhes, às vezes por ligação, às vezes pessoalmente. E muitas vezes essas informações não estão no nosso site. Então isso é uma dica bem legal e um insight que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é realmente revisar o discurso da sua empresa e o discurso dos seus serviços e ver que pontos que às vezes numa ligação ou falando pessoalmente você vai falar para a pessoa e que não estão lá no seu site. A gente está fazendo isso agora com o site da Inculca e é incrível como a gente percebe vários detalhezinhos que numa chamada, né, numa conversa assim mais informal a gente fala e a gente não coloca no site. Então isso eu acho que a gente pode trazer realmente como uma tarefa de casa, né? Ou escreva ou fale, né, sobre o seu produto e veja se tudo isso que você está falando está lá no site de vocês. Isso é uma tarefinha bem legal e dá resultados incríveis, assim, as páginas novas do site da Inculca estão ficando sensacionais, né? Legal, conferem lá depois, mas é isso, tudo evolui ao longo do tempo, inclusive o cliente, o perfil dele muda e o discurso comercial geralmente para, né, conseguir o convencimento, né, ou conseguir mostrar o que a empresa faz e oferece, ele também vai evoluindo para atender essas necessidades. E o site, né, às vezes é uma estrutura mais estática, que foi eventualmente construído lá alguns anos atrás e ninguém mais olhou para aquilo e todo o resto foi evoluindo e o site não pode deixar de evoluir, né? Ele tem que reproduzir esses discursos o mais fácil, entendível possível, mas sempre olhando para o tipo de cliente que você tem, né? Por exemplo, a gente aqui consegue medir os dados, pelos dados do site, quem são os perfis de pessoas que chegam até o site. Então, uma coisa é a gente desenhar internamente na empresa quem que é o nosso público-alvo, o nosso perfil de cliente ideal, nosso ICP, né? Quem que é o nosso target para atingir. A outra coisa é entender das pessoas todas diversas que acessam o site. Imaginar que o site é a sua loja aí, física, né? Que as pessoas entram nela para olhar o que você está oferecendo. O site é a mesma coisa, só não tem essa porta. E quem são essas pessoas, né? Entender o perfil delas. A gente consegue nos dados hoje entender esses perfis e aí com base nos perfis você sabe, por exemplo, de 1.000 pessoas que acessaram, 20% eram estudantes, por exemplo. Estudantes, né? Estudantes não tem perfil para comprar, ele é um cara curioso, ele vai lá ler as coisas. 30% tinham um perfil talvez de compra, o resto eram outras pessoas aleatórias, né? E tal, curiosos. Robôs também, né? Tem muito isso, mas
quando você entende quem são essas pessoas, fica muito mais fácil de você guiar as jornadas para conseguir entregar uma usabilidade melhor, né, e fazer uma experiência legal. Então, entendendo esses usuários, você sabe que os estudantes, eles não têm perfil para compra, né? Claro, depende do seu produto, mas vamos generalizar que seria uma empresa B2B que não tem estudantes como cliente. Então, esses estudantes, eles também são importantes, porque eles deixam tempo de visualização, né? Eles clicam, eles fazem esse volume maior, que para o Google é importante essas métricas. Então eles são importantes, mas eles não querem entender tanto do produto, eles talvez tenham mais interesse nos conteúdos que estão no blog, em coisas, né, que vão servir para ele fazer a pesquisa que ele quer. Já os clientes não, eles querem entender o seu produto, e aí os discursos comerciais atualizados dentro do site facilita muito o comercial depois só reforçar aquilo, né, e o cara vai entrar muito mais alinhado com o perfil que você quer vender. Então essas técnicas, elas são legais e funcionam muito bem para você manter o seu site, né? São cuidados que você vai ter para manter o seu site atualizado e, com base nas pessoas que entram, também moldar não só o discurso do site, mas às vezes pelas pessoas que entram e a mudança do público, você também consegue mudar o discurso comercial, porque as pessoas passam a ser outras pessoas ao longo do tempo que, né, podem se interessar pelo seu produto, e aí você pode montar um perfil específico lá de cliente com base nas conversões que vem pelo site. Então tem um campo vasto aí de estudo, né, e é legal imprimir um pouco de tempo aí, dedicação nisso, manter sempre isso atualizado, que o resultado melhora, né, com base nisso. Exatamente. E isso que tu falou, Lucas, conecta muito com o próximo tema que a gente vai trazer aqui, essa parte, né, de ter um site estático, né, que não muda ao longo do tempo. O site, ele precisa ser vivo, né? A gente precisa conseguir testar no dia a dia se as coisas estão dando certo, se o discurso está sendo coerente, se está atraindo, se não está. Realmente, os sites, quando eles são muito antigos, eles não acompanharam esse discurso do comercial. E isso é uma realidade de muitas empresas. A gente vê muito isso, né? Sites que estão ali há 10, 5 anos, às vezes já está ultrapassado, né? Hoje em dia as coisas estão se atualizando muito, muito rapidamente. Então, deixar um site, às vezes, 3 anos sem nenhum tipo de modificação já é tempo demais. A gente precisa estar sempre de olho, vendo se o discurso está batendo, se o que a realidade nova, né, da empresa, a realidade recente da empresa está sendo imprimida ali no nosso digital. Porque, querendo ou não, é o que o nosso cliente tem muitas vezes. O cliente, às vezes, não está ali ouvindo as tuas ligações no comercial, não está recebendo o discurso fresquinho todos os dias. Então, quando ele vai atrás da sua empresa, ele vai atrás, na maioria das vezes, ou no site, ou nas redes sociais. Então, se esses canais de contato não estão atualizados, não estão recentes, você está perdendo ali um discurso, um momento, um tempo ali do seu potencial cliente, que talvez não vai voltar mais. Talvez a pessoa vai entrar uma vez, não vai entrar nunca mais, porque não encontrou aquilo que deveria. Então, em relação a isso, a gente trouxe também aqui os testes, né? A importância dos testes para o marketing, o site, para a gente estar sempre atualizado. Então, a usabilidade do site, né, ele é essencial para a experiência do usuário, e os testes de usabilidade, os experimentos A/B, eles vão permitir com que a gente identifique quais são as melhores práticas, né, quais são os melhores tipos de navegação no nosso site. Então, aqui na Incuca a gente aplica muito isso nos nossos clientes, né, a gente usa isso no nosso dia a dia, que é em relação aos testes A/B. Então, criar uma página de um jeito, a outra página com outras características, ou em relação, às vezes, a formulário, criar um formulário com campo A, B, C, o outro só com C, D, B, e no dia a dia analisar para ver qual que é a melhor forma de fazer aquilo para o seu cliente. Hoje em dia, as análises, elas são essenciais para a gente saber se o que a gente está fazendo está dando certo ou não. Você ter um site, deixar ele lá no ar e nunca conferir as métricas, nunca conferir as análises, não ver o que está dando certo ou o que está dando certo, é jogar dinheiro no lixo, né? Você precisa estar acessando esses dados para saber se o que você está fazendo está dando resultado ou não. E os testes A/B são uma ótima forma de você testar discursos, testar
né, formas diferentes de vender, às vezes, o seu serviço. É realmente uma técnica, né, uma forma muito eficaz e muito bacana de se usar no dia a dia do marketing. Agora vamos falar um pouquinho sobre velocidade, né, do site. Então, muitas pesquisas hoje em dia já falam que se um site demora mais do que 2 segundos para carregar, você já é penalizado pelo Google nas páginas de pesquisa. Então, fica aqui o meu questionamento, né? Vocês que estão aqui assistindo a gente agora, a gente está com 8 pessoas aqui ao vivo. Vocês sabem a nota do site de vocês, a velocidade do site de vocês? Em quantos segundos o site de vocês carrega? Vocês sabem essa informação? Caso vocês não saibam, fica aí também de tarefa para casa. Dá uma olhadinha ali no PageSpeed Google, né? O Google ele oferece essa página que chama PageSpeed, que confere a nota de velocidade do site de vocês de 0 a 100. Então, abaixo ali de 70 já é considerada uma nota que prejudica o seu site nos mecanismos de pesquisa. Então, com certeza é bem importante estar todo mundo bem atento aí à nota do PageSpeed Google. E agora, o Lucas ele vai trazer um pouquinho, né, a parte técnica de velocidade de carregamento do site, quais são os itens que influenciam na velocidade do site da empresa de vocês. Aqui a gente vai aprofundar um pouquinho, vamos entrar numa parte realmente bem técnica e bem específica, que se você é da área do marketing, provavelmente você não entende tanto desse assunto, então a gente quis trazer isso para realmente você ter tanto, né, de conhecimento, para você saber que você precisa conferir essas coisas no seu site, e tanto para quem quer realmente aprofundar na parte técnica do CEO técnico mesmo. Então o Lucas vai trazer um pouquinho aí para vocês esses itens importantes para conferir aí no site. Tá bom. Viu, pessoal, inclusive essa questão da velocidade, né, os 2 segundos que o Google recomenda, né, na verdade, os sites que hoje são top, top marketing, né, e top concorrentes, que ganham dos seus concorrentes na busca, eles têm as páginas, pelo menos as mais acessadas, como homepage, etc., carregando em menos de 1 segundo. Esse é o ideal, né? E aí tem várias técnicas para a gente fazer isso. Eu vou falar de algumas aqui, mas tem algumas técnicas legais que vão além disso. Por exemplo, alguns hacks para você fazer, mesmo que a sua página seja muito grande, você consegue fazer com que algumas coisas só carreguem, retardando às vezes, né, o carregamento de outras, e aí a página fica muito, muito rápido. O importante para o Google é que quando um usuário entra numa página, ele não tenha muitas coisas mexendo. Isso antigamente até era uma prática legal, né, de design, mas isso hoje é considerado um erro de usabilidade, porque muita coisa mexendo confunde o usuário. E claro, cada coisa mexendo é código de JavaScript ali que está pesando, que precisa esperar carregar para mostrar para o usuário. Então são coisas que hoje a gente retira e tenta simplificar ao máximo. Também o usuário precisa conseguir logo fazer uma interação, fazer um clique, tomar alguma ação. A velocidade que ele conseguir fazer isso é o que o Google também considera como uma velocidade. Então não é simplesmente mostrar as coisas na página, mas é mostrar e também conseguir interagir com elas. Alguns itens muito importantes aqui para velocidade de carregamento tem a ver com uma hospedagem inadequada. Se você tem um servidor de hospedagem que não é adequado, não adianta nada você ter o melhor site do mundo se você tem uma hospedagem que, né, não sustenta essa tecnologia. Então você vai colocar os arquivos lá no servidor, eles não vão rodar adequadamente, e isso é muito importante cuidar. A gente brinca aqui que é assim, o site que a gente cria, né, entrega, enfim, tem todo o cuidado, todo o esmero técnico, e ele é a Ferrari, né? A gente entrega a Ferrari para a empresa, e aí a empresa não tem às vezes um servidor adequado. O que vai acontecer? Vai botar a Ferrari correr na lama, na estrada de chão, né? Não vai performar como deveria. Então, importante sempre saber disso. Caso você tenha dúvida se é ou não, você pode nos mandar uma mensagem aí que a gente ajuda você também a verificar. Cada item desses que a gente vai passar aqui, se você tem qualquer dúvida, você pode mostrar nos comentários, ou se quiser aprofundar mesmo, depois é só a gente pode conversar. Outro ponto importante são as imagens não otimizadas. Se você sobe imagens, né,
e não se preocupa com o tamanho delas, o peso dessas imagens, no digital isso é muito importante, porque tudo são dados, né? Você tem um plano de celular aí que eventualmente tem 10 gigas, né? Então uma imagem pode consumir boa parte do teu plano de internet, uma delas só, né? Ou talvez ela nunca carregue e você não vai conseguir enxergar aquela imagem. Então esse cuidado ele é muito, muito importante. O que a gente já viu aqui, né, já vivenciou, teve um site que fazia cobertura de jogos de futebol e a pessoa era um fotógrafo que registrava os momentos, os lances do jogo, né, fotos bem legais, e chegava em casa, ligava a câmera direto no computador e descarregava aquelas imagens todas sem tratamento, eram imagens muito grandes. Subia tudo aquilo, né? E isso acabou sobrecarregando o servidor, várias vezes caía. Então tem técnicas bem legais para isso que você pode usar. Por exemplo, tinypng.com é um site que você sobe a imagem e ele retira todas as camadas desnecessárias para o digital sem perder qualidade. Então a imagem é como se fosse um sanduíche, e esse sanduíche tem várias camadas, vários dados ali, várias coisas que para um trabalho fotográfico talvez convencional são importantes, mas para o digital não são. Então esse site ele retira essas camadas todas, deixa só a camada visual mesmo, e uma imagem de 5 megapixels vai ficar com 130 KB, por exemplo, que é um tamanho bem otimizado, bem legal. Existem, se você usa o WordPress, tem vários plugins também que você pode instalar para tentar reduzir as imagens que já estão no site, né? Mas o ideal é que você tenha o cuidado diário de sempre que for subir uma imagem no site, passa nesse tinypng.com, por exemplo, tem vários outros, é só pesquisar no Google, né, otimizador de imagem, enfim, e aí sim você sobe no site, não vai ter problema com peso de imagem. Se não, é possível que as imagens estejam destruindo a sua performance, é bem comum, né, e a maior parte dos casos, geralmente a imagem é o 80% do responsável ali pelos problemas. Excesso de solicitações HTTP, isso também é muito importante, porque o site ele é todo costurado com HTTP, então são vias que precisam ser acessadas para buscar um dado, trazer. Então cada tempo desses é importante quando você vai falar, né, de performance de site. Então é importante reduzir o número de arquivos, combinar eles, né, tentar reduzir ao máximo essas solicitações, se elas precisam ser feitas, tentar fazer de uma forma mais assíncrona, que não uma dependa da outra, porque você não pode travar um processo, né, para carregar as coisas ali no site. Esse é um item bem técnico mesmo, então é preciso ter, né, claro, um desenvolvedor ali que tenha essa experiência, né, com marketing, com tecnologia, para ajudar a otimizar isso, se isso for um problema. Lá no analisador PageSpeed Insights do Google, ele vai mostrar para vocês todos esses itens. Ele tem uma lista abaixo quando você analisa, e ele vai mostrar vários desses itens, se eles estão bons ou se eles estão ruins. Você pode ir lá conferir, caso tenha algum problema, né, nos avise que a gente pode ajudar você a verificar, né, se é mesmo e como poderia resolver. Outras coisas que atrapalham: recursos JavaScript, CSS não otimizado, um pouco do que eu falei. O JavaScript são, né, essas animações às vezes, e reduzir o número delas é importante, vai melhorar a usabilidade, vai melhorar a velocidade. O CSS também. O CSS é a folha de estilo, é o que dá cor aos botões, é o que define qual é a fonte que vai ser usada no site, né, quais são os estilos das bordas das imagens, se são redondas ou são quadradas. Tudo isso você define com o código de programação CSS. Só que você pode ter várias folhas de estilo diferentes com um monte de código, e isso são várias requisições que atrapalham. Então é importante fazer a minificação. A minificação nada mais é do que um compilador que vai juntar todos esses arquivos num arquivo só, vai retirar os espaços, todas as coisas que atrapalham essa performance, né, de carregamento. E aí você vai ficar com um CSS bem enxuto. Ele vai retirar também tudo que não é utilizado, né? E claro, o importante é você fazer isso no código, não só
deixar que o robô faça isso por você, né? Mas é importante que o programador aí consiga retirar todos os estilos que não são usados, mantém sempre enxuto isso, que não vai ter problema no carregamento. Outra coisa é a falta de compactação no servidor, o gzip, né? Ele reduz bastante o tamanho dos arquivos e ele acelera bastante o carregamento do site. Então é legal configurar isso no servidor para que tenha uma transferência melhor desses dados, né? E vai melhorar a velocidade do site, velocidade de carregamento, e ele vai funcionar muito melhor, né? São itens bem técnicos assim, mas isso aqui é o que está por trás quando você entra num site. Qualquer site, o seu site ou qualquer outro que você navega, tudo isso aqui tem impacto. Se está ativo, você vai ver um site super rápido, clicou, apareceu. Se não tem, é aqueles sites que ficam demorando para carregar, né? E o Google vai penalizando isso. Outra coisa é a ausência de cache. O cache é um dos grandes inimigos de quem desenvolve na web, mas também um dos grandes amigos, né? O ponto negativo é que às vezes você faz uma alteração de estilo e o cache ativado ele vai manter aquele estilo mesmo depois que mudou. Porque o que ele faz? Quando você entra num site, ele salva uma imagem daquele site no seu navegador, para não precisar ir buscar lá no servidor dos arquivos, ele salva no teu navegador aí todos os arquivos. Então quando você entra a segunda vez, a primeira vez pode demorar um pouco, mas a segunda vez, parece que está tudo ali, né? Ele salvou, você está vendo uma imagem. Só que se alguma coisa mudou nesse meio tempo, você não está vendo. Aí você precisa limpar o cache para carregar de novo, pegar os novos arquivos do servidor. Então às vezes o desenvolvedor faz alguma alteração e envia, né? Ó, pessoal, confere aí, vê como é que ficou, se ficou legal, e aí ninguém está vendo aquilo, né? Ah, é o cache, então limpa o cache que você vai passar a ver. Mas o cache é legal por isso, ele reduz muito esse uso de servidor, esse uso desses arquivos direto na fonte. Então, se a pessoa já acessou uma vez, todos os arquivos já vão estar ali, e é legal fazer isso quando você tem páginas estáticas do site. Se você tem um blog de conteúdo, aí não, porque senão ele vai salvar uma imagem do seu blog e os novos conteúdos que você for postando não vão aparecer para as pessoas que já acessaram ele. Então tem algumas técnicas de uso de cache também um pouco mais aprimoradas para salvar partes do site que não mudam tanto e deixar mais dinâmico as que mudam mais, né? As que são mais dinâmicas mesmo, tá? O que mais? Então a gente tem também redirecionamentos excessivos. Isso aqui é bem legal, inclusive teve um artigo essa semana do próprio pessoal do Google comentando sobre os redirecionamentos, né? O problema que é quando a pessoa às vezes faz um novo projeto e aí tem que fazer uma migração do projeto antigo para o novo, né? Quais são as boas práticas para fazer isso? Infelizmente a gente vê muitos casos aqui onde a migração já tinha sido feita, não se cuidou com os redirecionamentos certos, e aí todo o histórico de cuidado com SEO e conteúdo às vezes é perdido, né? Ou recomeça. Então a gente ajuda aqui a salvar alguns desses casos, né? Mas também é importante que você faça uma migração correta para não ter esse problema, porque senão você está crescendo lá no gráfico do SEO, dali a pouco tem um down muito grande, porque ali provavelmente foi feito, né, uma migração de forma não certa. E o grande... Ô, Lucas, isso também mostra a importância de escolher bem os profissionais para esse tipo de serviço, né? Então, o pessoal que pensa em alterar o site, modernizar o site, né? Fazer um site novo, é bem importante ficar atento a isso, né? Se as pessoas que vocês estão contratando têm esse conhecimento para não jogar o esforço de anos no lixo. Exatamente. Então, é importante cuidar o que são redirecionamentos, né? Vamos dizer que você tem uma URL lá em kuka.net/live LinkedIn, e aí você mudou essa página live-LinkedIn, agora ela vai ser live-em Kuka. Então, se o Google já tinha indexado aquela página em algum lugar, e aí aparece nas buscas esse conteúdo,
Se a pessoa clica e essa página existe, tudo bem, ela vai cair no conteúdo certo. Agora, se você mudar essa URL e a pessoa clicar no Google e essa página não existe mais, você vai cair no erro 404. E aí o conteúdo não está mais ali, né? E o usuário vai ficar confuso, enfim, e você também vai ser penalizado. Então, é importante que você faça o redirecionamento da antiga página que existia para a nova. Então, eu digo que o live-LinkedIn agora é live-Encuca, por exemplo. E aí tudo bem, o Google ainda vai estar errado, porque ele leva um tempo para indexar a nova página, mas se a pessoa clicar na que não existe mais, ela vai ser redirecionada para a página certa e não fica perdido. E por isso que é importante fazer isso. Mas às vezes as pessoas fazem vários redirecionamentos desnecessários dentro do site, dentro das páginas, né, redirecionando uma para outra e tal. E você consegue fazer um looping, inclusive, disso, né, de uma página redirecionando para outra, e o servidor fica sobrecarregado. E aí o seu site não vai carregar direito, né, vai ter todo esse problema. Tudo que é requisição que precisa fazer tem tempo de esperar o retorno, então vai e volta a informação. Isso é tempo de performance. Então cuidar com o redirecionamento, né, principalmente se você for fazer uma migração, aí sim ele é o item mais importante do seu projeto de migração, mas ao longo do tempo, né, você vai escrevendo conteúdo, às vezes vai redirecionando para outros lugares, é importante evitar, né, fazer o mínimo possível e ter essa higiene com os redirecionamentos. Talvez revise aí o seu projeto e retire, né, os que não fazem sentido para evitar que isso aconteça. Outra coisa importante é a má configuração do servidor. Você pode até ter um servidor adequado, um servidor capaz de sustentar os arquivos, entregar com boa memória, né, bom processamento, mas ele pode estar mal configurado. Às vezes pode estar com um limite de entrega ou um tempo de espera muito grande, né? E o Google ele dá muita, não só o Google, né? Eu uso o Google aqui, mas entendam nele que estamos falando de Bing também, que, né, com a IA agora cresceu bastante a relevância, e outros, todos eles têm esse ponto, que é a questão de você ter um tempo de espera muito grande. Se o servidor, todos eles percebem isso, se o servidor derruba o site seguido, ou seja, sempre tem queda, entra lá e cai uns segundinhos, cai uns minutinhos, cai alguns dias, né? Tudo isso, ou demora, né, por causa do servidor, demora para carregar, tudo isso é tempo que o usuário de você seu usuário está esperando, e o Google também vai penalizar muito forte sobre isso. Então é importante que você mantenha um servidor não só adequado, mas bem regulado, acompanhando os acessos, a entrega, e tem várias técnicas que dá para fazer para entregar, principalmente se você faz lançamentos, por exemplo, né, ou tem um e-commerce e na Black Friday ele vai fazer uma mega operação, vai pegar um influenciador para trazer um tráfego maior para o seu site. Tudo isso, a responsabilidade está nessas boas práticas aqui de um servidor bem regulado, um servidor até escalonável nesses casos, né? Mas você tem que preparar tudo isso antes, porque senão você vai investir a verba lá para fazer a campanha, vai investir no influenciador, ele vai cumprir o papel dele, que é trazer uma galera. Normalmente tinham 10 mil pessoas, o cara vai trazer 100 mil, né? E o servidor, se ele não estiver preparado para receber essa grande demanda, ele vai cair, e aí as pessoas vão tentar chegar no site para comprar alguma coisa e não vão conseguir, né? Então vários casos desses acontecem ainda, né? E é importante, se você faz essas promoções perenes, principalmente, é importante que você tenha uma estrutura de servidor um pouco diferente de quem tem um site institucional mais estático, né? No caso não vai ter esse risco, né? Mas é importante cuidar disso para não perder, né, o investimento todo colocado. E esses dias eu estava conversando com o Samuel, né, o Samuel, que é o nosso CTO aqui na Encuca, e ele estava me contando de uma situação com um cliente nosso que só com as configurações de servidor que a Encuca fez para ele economizou uma quantidade absurda de dólares por ano, porque as configurações de servidor que o site dele estava antes, né, de entrar para a Encuca estavam erradas e estava fazendo ele gastar muito mais, né, anualmente. Então, só às vezes com uma correta configuração de servidor, com alguém que entende, né,
do que está fazendo, já pode ter impacto, inclusive, financeiro, né? Com certeza. O montante nesse caso era sempre que acessava uma página, fazia várias requisições numa API de mapa, e acho que o custo estava em $10.000, eu acho, e aí com algumas configurações, né, e melhores práticas ali de programação, a conta passou para eventualmente R$500, assim. Então é um impacto bem grande. Absurdas, né? Às vezes, né, você tá botando dinheiro de servidor, né, que não precisaria. São recursos que às vezes estão mal aplicados. Isso é importante ter o cuidado. Outra coisa que importa também no carregamento são esses scripts bloqueando a renderização. É um pouco do que eu falei no início. Se você tem muito JavaScript ou outros scripts que precisam carregar para daí mostrar alguma coisa visual para o usuário, isso tudo está atrasando o tempo do site. O Google está contabilizando lá 10 segundos, 20 segundos, né? E até que tudo isso carrega e mostra para o usuário. Então aqui é legal fazer carregamento assíncrono, fazer adiantamento dos scripts, né, não essenciais, enfim. O adiamento, na verdade, dos scripts não essenciais, porque aí você atrasa eles e vai aparecer só o que deveria, vai aparecer muito rápido o que deveria. A primeira dobra do site, né, a primeira tela, a preocupação está ali, ela carregar o mais rápido possível para o usuário poder interagir, e o resto você atrasa para carregar depois disso. Ou seja, sua página serviu o usuário em menos de um segundo, mas ela ainda está carregando. Ela pode levar mais tempo, não tem problema, porque ninguém está vendo ela carregar o resto, né, desse conteúdo, tá? Então essas coisas são legais e ajudam muito na experiência do usuário, né? O cara entra ali, uau, o site já está aparecendo. Plugins desnecessários, né? Para quem usa principalmente o WordPress, que é um dos melhores CMS hoje para quem tem marketing, quem trabalha marketing digital, né? Porque ele é muito fácil do próprio time de marketing mexer, mudar, atualizar, criar páginas, né? Posts, enfim, mudar conteúdos, tudo sem código, só clica e arrasta. Então ele dá uma liberdade muito grande, só que as pessoas às vezes fazem um mau uso disso, né? Principalmente ele é feito como se fosse um quebra-cabeça. Então você tem o WordPress, aí você conecta vários plugins, temas, para que ele fique mais robusto e possa servir aos vários propósitos que tem no marketing, né? Mas uma coisa que o pessoal não sabe, né, ou às vezes não cuida, é que onde está a gravidade da segurança quando você usa uma plataforma dessas? Está em não manter esses pedaços atualizados e não ter os devidos cuidados com essas ferramentas, porque elas, querendo ou não, são mais técnicas, então precisa ter alguém mais técnico cuidando disso. A plataforma em si, ela é a maior comunidade hoje em torno de um software livre do mundo. Quase 50% de todos os sites que vocês vão ver no mundo usam WordPress. Então quando alguma coisa dá errado, descobre uma brecha de segurança e tal, é quase que metade do planeta que está na internet está querendo resolver aquilo, e é tudo compartilhado. Então vai resolver para todos, né? Nenhum outro software no planeta vai ter uma comunidade tão grande, ou um time tão grande assim, né? Vendo qualquer problema. Então é muito legal, ele é muito seguro, né? E muito bom por causa disso, mas ele precisa ter um cuidado. Inclusive, né, Lucas, aqui em Floripa, a comunidade, né, WordPress Floripa surgiu com a Encuca, né? A gente tem essa veia na Encuca bem forte, né, de fazer parte dessa comunidade WordPress realmente. É verdade, é uma comunidade bem legal. Inclusive, quem quiser participar é só entrar no site wpfloripa.com.br e é bem bacana. Lá a gente, né, respira o WordPress, o dia a dia, os desafios, enfim, e vai se ajudando. É uma galera bem fera. Mas o WordPress tem isso, essa questão do compartilhado, né, da facilidade. Por isso que ele dominou tanto o mercado. Mas se você faz o mau uso, como qualquer outra tecnologia, vai ter vulnerabilidade, vai ficar inseguro, né? Alguém pode hackear. Então é importante você manter pelo menos, ainda mais agora com a LGPD, é importante que pelo menos alguém técnico possa acessar isso e manter atualizado. A gente tem um serviço aqui que é o insafe.com.br, né? Insafe.
aonde você pode contratar, por exemplo, um plano mais básico de segurança caso você não tenha e use o WordPress, e a gente ajuda você a manter tudo isso seguro e organizado, né? Bem importante isso. Mas o que acontece? A cada 30 dias, 45 dias, por exemplo, o próprio WordPress lança uma atualização. É alguma empresa no mundo que está cuidando de um pedacinho desses, de algum plugin, eles mandam alguma atualização e aí você, né, tem que manter isso tudo atualizado. Só que não é só atualizar, às vezes tem conflito com outras coisas, então tem um cuidado aí, né? Mas os plugins desnecessários, o que acontece? Você usa muito plugin, cada plugin desse é um pedaço de código que está plugado ali no teu site que dá acesso ao servidor, porque estão lá os arquivos. Então, pode ser que um pedacinho desses, que você nem estava usando talvez, que era desnecessário, tem uma brecha de segurança. E aí, por esse plugin desnecessário, o hacker vai lá, entra no seu site, entra no seu servidor, e aí pode criar uma forma de mandar spam para as pessoas que você nem saiba, né? Ou pode roubar os dados aí, enfim, dos teus clientes, dos leads. E tudo isso hoje pela LGPD é passível de multa, que começa em 2% do faturamento do negócio. Então é importante cuidar disso, né? Depois dessa nova lei, da aplicação dela, não dá para ter mais uma plataforma digital e tá tudo bem, né? Não tem problema. Se qualquer coisa acontecer, tá tudo certo. Não é mais assim. Porque agora tem essa questão, né, de responder judicialmente por isso. Então, é importante que você tenha um reforço técnico aí para cuidar do seu WordPress e, né, se você quiser nosso auxílio, você pode entrar no insafe.com.br e lá você vai ver os planos. Outra coisa... Coloquei ele nos comentários pro pessoal. Legal. Outra coisa bacana é a localização do servidor. Se você não cuidar com isso, vamos dizer que você comprou um servidor porque ele era super em conta, mas ele era lá nos Estados Unidos, por exemplo, né? Acontece muito. E aí, toda a requisição que for feita vai ter que ir pela internet até os Estados Unidos, no servidor onde ele está, pegar os arquivos e voltar para servir. Então isso aí vai gerar um tempo maior de mostrar esses arquivos para os usuários. Então é importante que você tente encontrar algum servidor interessante próximo de você, né? Próximo do público. E aí tem várias técnicas também para fazer isso, para desdobrar esses servidores, né? E servir esse conteúdo. Mas é importante cuidar sobre isso. Aqui na Incuca a gente tem esse serviço também, né? Pode ajudar você a verificar se está adequado ou não, mas é importante você revisar, né? Onde é que está esse servidor e quanto tempo leva essas requisições, né, para irem e voltarem, tá? Esse servidor que a gente diz é o servidor de hospedagem onde vão os arquivos do site, e esses arquivos, né, que compilados eles montam o site, e é para lá que as pessoas vão para conseguir o navegador acessa esse servidor para servir as informações, tá? Então esses são os itens mais importantes, mais relevantes técnicos. Tem vários outros, obviamente, mas os mais relevantes são esses. Se você cuidar com esses para ter eles sempre otimizados, né, todo mês olhar para isso, com certeza você vai ter um bom desempenho, uma boa velocidade, e nesse item você vai conseguir se dar bem aí na pontuação, né? E geralmente é o que, numa disputa muito acirrada de conteúdo com os concorrentes, essa parte técnica é o diferencial. Então ela vai fazer você passar deles, mesmo que vocês estejam disputando as mesmas palavras, os mesmos conteúdos. Muito legal, Lucas. Eu acho muito incrível o quanto realmente essa parte técnica não é muito comentada, não é muito falada, né? Aqui no dia a dia, estou sempre consumindo muito conteúdo aqui no LinkedIn, e realmente a gente não vê as pessoas dando tanta importância assim para a parte técnica do site, sendo que no mundo de altíssima concorrência de SEO, esses detalhes fazem toda a diferença realmente, principalmente porque o Google está dando cada vez mais importância para um site otimizado e um site que dê uma boa experiência de usuário. Então, se vocês aí que estão acompanhando aqui a live não estavam prestando atenção nesse lado técnico do site,
é um bom momento para começar a se planejar aí para 2024 ser um ano com melhores métricas, né, no site e nos conteúdos. Acho que isso fica como um plano aí para esse ano. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre CEO. A ideia aqui não é a gente se aprofundar muito nesse tema, porque realmente é um tema que tem bastante gente falando já aqui no LinkedIn e na internet no geral. Então a gente quis trazer aqui realmente somente algumas tendências para 2024 que a gente encontrou e que a gente acha bem relevante estar trazendo aqui para vocês. Então, uma dessas tendências é o aumento da importância da pesquisa de voz. Então, cada vez mais os usuários eles estão fazendo pesquisa, né, com áudio ali. Então, você se atentar a isso e conferir se os títulos dos seus posts, se o artigo, né, do seu blog, ele está atento a essas mudanças, é bem interessante, porque a tendência é que seja cada vez mais, né? Vários dispositivos estão surgindo com essa proposta de ser por voz. Ontem, eu acho que teve um lançamento do Rabbit, que é um novo device aí que tá surgindo, que é justamente isso também. Ele trabalha com voz, então tu pede as coisas para ele faz ali no Google e até em outras plataformas. Então, só demonstra o quanto isso vai vir cada vez com mais força. Então, é interessante que a sua equipe de marketing esteja atento a isso. E outra tendência que a gente quis trazer é a ascensão do CEO local. Principalmente depois ali da pandemia, essa coisa do comprar, né, do shop local, né, ficou muito em alta. E cada vez mais. Então, as pessoas estão cada vez mais fazendo essa pesquisa por local. A gente vê isso até nos ads aqui da Empuca, a quantidade de pesquisas com a cidade do lado. Então, as pessoas pesquisam pelo serviço e o nome da cidade delas, ou o nome do bairro delas. Isso está cada vez mais em alta e é uma coisa para se pensar no site da empresa de vocês. Se em algum lugar fala localização, fala de onde vocês são, as pessoas estão dando preferência por empresas da cidade delas ou, né, para consumir das pessoas que estão ao redor. Então, dependendo do seu negócio, alguns negócios isso vai ser menos relevante, mas alguns tipos de negócios isso vai ser bizarramente relevante nos próximos anos. Então, é bem interessante você ficar atento a isso. Uma forma simples de analisar isso, né, é você se ouvir pedindo as coisas no telefone ou usando, se você tem aí uma Alexa ou, né, qualquer outro dispositivo que tenha pesquisa por voz, né? Você se observar como que você usa esse aparelho. Por exemplo, você pergunta assim, eu gostaria de saber uma padaria aqui próximo, onde eu estou, né? Então, eu gostaria de saber onde que é o mercado, eu gostaria de saber tal coisa. Então, usar esse local com a pesquisa de voz funciona muito, porque as pessoas vão querer saber o que está no entorno, né? Elas conversam mais dessa forma, e aí as palavras que têm a ver sempre elas são maiores. Por quê? Porque elas agora têm também o local, elas têm também, né, essa referência maior quando você pergunta por voz, né? Você explica um pouco mais do que por texto, que você vai direto na palavra-chave geralmente. E para isso, uma coisa bem legal para fazer é ver se o Google Meu Negócio está bem preenchido no perfil da empresa. Quando você pesquisa lá o nome da empresa, aparece na barra lateral, né, os dados, as informações, onde que fica, né, quantas pessoas trabalham ali, qual é o horário de funcionamento, né, você pode colocar ali inclusive algumas matérias explicando um pouco mais o que você faz. É legal preencher um pouco mais o Google Meu Negócio, né? Você pode acessar um serviço gratuito do Google lá, um catálogo, né, de empresas, e tem várias informações relevantes que é importante para você aparecer bem na busca, ter isso aí bem preenchido. Isso vai garantir com que nas pesquisas por voz você pelo menos apareça, e nas pesquisas por geográficas, né, por localização, lugares próximos e tal, o que fazer, você também apareça, porque ele vai não só criar o perfil da sua empresa, mas também vai colocar você no mapa, no Google Maps, que várias pessoas utilizam, né, para localizar eventualmente serviços ou produtos quando querem comprar. Então, isso é bem legal, assim, algo básico, fácil, que vocês podem aplicar e já vai trazer uma relevância
para isso. Aí a pesquisa por voz especificamente, ela vai um pouco além, né? Porque aí você precisa criar conteúdos específicos para pesquisas que estão sendo feitas por voz. E aí você pode, claro, ajustar alguns conteúdos que você tem, mas é legal criar novos, porque imaginando a persona, né, que está pesquisando por voz e não digitando, ela pode ter acesso a algumas informações diferentes, né, mais facilitadas, mais simples e tal. E geralmente nas pesquisas por voz a resposta ela é mais curta, né? Pesquisamos aqui e o que encontramos foi tal coisa. Então tentar indexar esses pequenos snippets de conteúdo que são encontrados na voz, é legal trabalhar daí uma palavra específica que pode ser falada na voz, né? É uma chance de você conseguir indexar daí um conteúdo na resposta. Muito legal. E em relação ao SEO local, a gente pode pensar que só vale para padaria, para mercado, coisas que tem que estar ali próxima, mas não. Inclusive nos ads da Inpuca, eu tenho percebido um aumento cada vez maior de termos de pesquisa, por exemplo, desenvolvimento de sites Belo Horizonte, desenvolvimento de sites Rio de Janeiro, desenvolvimento. Então, as pessoas estão fazendo essa pesquisa por localidade, até mesmo para serviços que, teoricamente, a pessoa não precisa estar na mesma cidade. Então, é uma coisa para se atentar, mesmo se você não é um negócio local, como uma padaria ou algo que a pessoa tem que ir presencialmente. Às vezes as pessoas gostam de pesquisar por localidade por uma questão, às vezes, realmente de comprar localmente, de apoiar os negócios locais. Então, isso é uma coisa bem interessante mesmo no B2B, né? Agora a gente vai estar indo para a última parte aqui da nossa live, que é a parte de... tem a otimização para dispositivos móveis antes, né? Do SEO, para as tendências de 2024. Essa aqui não é uma novidade, mas com certeza cada vez mais irrelevante, então a gente quis trazer aqui também, que é a questão das otimizações para dispositivos móveis. Um detalhezinho aqui que eu quero trazer, que vai além, né, do óbvio, que tem que estar, né, otimizado para dispositivos móveis, é um detalhe que a gente falou até na live passada, que o Lucas trouxe como dica, como insight, caso você não estava, né, na outra live, eu quero trazer aqui também, que é em relação às análises do site da sua empresa, verificar quantos % de público que acessa pelos dispositivos móveis e pelo computador. Porque se o site da sua empresa ele é acessado principalmente por dispositivos móveis, não basta somente ele ser otimizado. Às vezes você precisa realmente fazer um projeto, né, um site específico para dispositivos móveis e que a performance dele seja a melhor possível ali no celular. E caso o seu site realmente seja mais acessado pelo desktop, então talvez só um site otimizado já seja o suficiente para você. Mas então, para tomar essa decisão, você precisa ter esses dados de análise de público do seu site. E a gente vai falar agora no próximo bloco sobre esse monitoramento e análise. Só antes da gente entrar nisso, a otimização do dispositivo móvel ele pode ir a tal ponto em que o site simula um aplicativo. Só que ele não está na loja, por exemplo, lá na Play, no Google Play ou na loja da Apple, como um real aplicativo. Então, dependendo como é o serviço, por exemplo, que a sua empresa presta, você pode especializar o seu site para que ele se transforme num aplicativo. E aí ele pode, por exemplo, pegar as fotos, subir fotos que estão dentro do celular, acessar a câmera, né? Várias coisas, várias funções que seriam de um aplicativo, mas você consegue colocar no site. A vantagem disso é por você não estar em nenhuma das lojas, o custo é muito menor para você manter, né, essa tecnologia, e você consegue simplesmente mandar o link para as pessoas e elas conseguem usar. Então é um fato que você tem que analisar, né? Se tem coisas específicas talvez que a sua empresa faça, às vezes até um serviço que ela está fazendo interno, usando planilhas e tal, talvez você possa colocar isso atrás de uma área logada e transformar essa área numa PWA. Você pode, né, depois pesquisar mais sobre PWA, mas uma transformação do site em um aplicativo bem legal, e para alguns itens para algumas empresas, né, pode fazer bastante sentido. Tá? Muito legal, muito interessante, Lucas. Então a parte aqui, né, monitoramento e análises, quais ferramentas
a gente pode estar trazendo de insights para vocês. Aqui, de novo, a nossa ideia não foi trazer ferramentas e coisas que vocês já estão cansados de saber. A gente quis trazer realmente insights e ferramentas que talvez você não está usando aí no seu dia a dia e que podem ser interessantes. A primeira ferramenta que a gente quis trazer são as ferramentas de mapas de calor de site. Como que funciona, né, os mapas de calor? Então, são realmente plataformas que possibilitam que você verifique quais áreas, né, em forma de mapa de calor. Então, para quem nunca viu, né, o mapa de calor é aquele que de previsão de tempo mesmo, né, que fica todo azul ou com as partes vermelhas, as partes que estão sendo, né, mais utilizadas com mais calor. Então, dentro de um site, como que é aplicado isso, né? Então, o mapa de calor ele vai mostrar quais regiões ali do seu site que as pessoas estão mais passando o mouse, que as pessoas estão mais clicando. Então, ele é uma forma de análise do seu site muito interessante para você verificar a usabilidade, como que as pessoas estão usando no dia a dia o seu site. Porque às vezes você pode fazer lá uma seção no seu site que você acha que ela é incrível, maravilhosa, todo mundo deve acessar, e você nunca deu uma conferidinha se as pessoas realmente acham essa ferramenta super útil e está sendo utilizada. Então, os mapas de calor eles podem ser muito legais nesse sentido para você verificar se o que você está pensando, né, como que as pessoas estão usando o seu site está acontecendo, né, na prática, na realidade. Outra ferramenta que a gente quis trazer também é a investigação das empresas que acessam o site da sua empresa. Essa ferramenta, ela está sendo agora mais falada nos últimos tempos por conta do crescimento do ABM aqui no Brasil, né? O pessoal está buscando essas novas táticas de venda e o ABM está vindo com muita força, né? Que é vender para essas contas chaves e específicas. E uma ferramenta que muita gente não sabe que existe é essa ferramenta de investigação de empresas que acessam o site. São várias, tá? Aqui até tem inclusive uma ferramenta que é brasileira que faz esse serviço. Vocês podem estar pesquisando ali no Google e encontrando a que fizer mais sentido para você. A maior parte delas realmente é paga, mas elas mostram quais empresas estão entrando no site da sua empresa. Então, para quem é B2B, ela pode ser uma ferramenta muito interessante, principalmente para quem faz ABM, né? Se você tá né, focando numa conta específica, numa empresa específica, e você consegue ver se alguém dessa empresa está acessando o seu site, é excepcional, né? É o que vai fazer você entender se os seus objetivos estão sendo alcançados. Então, a gente quis trazer também essa ferramenta que nem todo mundo sabe que existe e que pode ser essencial para a sua empresa, caso faça sentido para o seu modelo de negócio. Nós aqui da Incuca a gente usou por um tempo, foi bem interessante, porque ele realmente, dependendo de quem está acessando a sua página, ele mostra muitos detalhes, perfil do LinkedIn da pessoa que está acessando o seu site, quantas pessoas daquela empresa entrou no seu site. Então, por exemplo, aparece o nome da empresa e aparece que 5 pessoas daquela empresa entrou no seu site. Poxa, então quer dizer que está tendo ali uma movimentação interessante dessa empresa no seu site. Então são análises bem bacanas e dependendo aí de como você está levando o seu comercial, pode fazer muito sentido para o seu caso. Outras ferramentas de monitoramento e análise, então, né, as avaliações periódicas da velocidade do site. Esse aqui a gente está batendo bastante na tecla porque realmente muita gente não sabe a velocidade do site da empresa e não confere isso no dia a dia, né, no semanal ou pelo menos no mensal. Às vezes as pessoas passam anos sem verificar como é que está a otimização ali do site. Então, ferramentas como o PageSpeed, né, que a gente até já mandou aqui nos comentários para você dar uma verificadinha ali na nota do site da sua empresa, ela vai te dizer no detalhe ali, né, na minúcia do técnico mesmo, o que está precisando melhorar no seu site. Então, esse tipo de avaliação precisa ser periódico realmente no site da sua empresa. E a gente trouxe também o GA4, né, o Google Analytics 4, que é o novo Analytics do Google, depois ali do Universal Analytics, né, ele fez essa migração e agora, mais do que nunca, é uma ferramenta muito, muito, muito completa de análise para o seu site. Existem várias ferramentas ali que são mais básicas, mas ele dá essa possibilidade de aprofundamento de análise de formas muito, muito completas. Então, se vocês ainda não fazem análise do site de vocês no Google Analytics, vocês estão realmente perdendo dados assim extremamente valiosos.
ele tem uma capacidade de personalização e de configuração muito rica. E, inclusive, aqui na Incuca, a gente tem esse serviço. Se você quer fazer uma análise, um acompanhamento mais aprofundado do seu site, a gente tem esse serviço pontual de configuração do GA4. Porque, por mais que ele é uma plataforma super completa e super bacana para o dia a dia, mas ele é uma plataforma complexa, justamente por ter análises muito profundas ali do site. Então, às vezes, as pessoas que não são técnicas, que não têm um conhecimento, às vezes, ali tanto de desenvolvimento mesmo, quanto, às vezes, de análise de dados e tudo mais, a pessoa pode ficar um pouquinho perdida ali na configuração. Então, muita gente, às vezes, precisa dessa ajudinha técnica para fazer as configurações iniciais. Então, se você precisa dessa ajuda, a Incuca está aqui para ajudar vocês nesse passo. Mas, realmente, ter essa análise no GA4 diariamente, periodicamente, é muito importante. Você vai descobrir coisas incríveis ali em relação ao seu site, ou terríveis, né? Se o seu site não estiver performando muito bem. Algum tipo, vou dar uns exemplos aqui, né, de análises que a gente pode estar fazendo ali periodicamente, né, o tempo de estadia ali em cada página do seu site, quais são as páginas, né, com mais rejeição, que as pessoas saem do seu site, ou quais sites estão trazendo tráfego para o seu site, você consegue ver ali no detalhe. Em relação à sua audiência, você consegue saber muitas informações ali demográficas, e inclusive o GA4 ele tem uma diferenciação que vai ser cada vez mais importante agora, né, pelas últimas notícias que a gente teve, que é em relação ao fim, né, à morte ali dos cookies. O GA4 ele é uma plataforma que ele já tem se preparado para esse momento do fim dos cookies de terceiros no site. Então, ele trabalha de uma forma que ele não depende desses cookies de terceiros para dar análises em relação ao site. Então, isso vai ser muito importante e muito interessante para os próximos anos. Então, é aí um to-do list. Se você ainda não tem o GA4 configuradinho, faça isso, que é realmente game changer. Assim, ele é muito interessante, muito importante para o seu dia a dia. Então, no caso, em resumo aqui, né, da nossa live, agora para finalizar, essa combinação inteligente entre a usabilidade, entre a técnica avançada e abordagens realmente proativas, né, e periódicas em relação a essas tendências de mercado, elas vão ser a combinação perfeita ali que você precisa para ter um site altamente performático e que realmente dê a melhor experiência possível para o seu usuário. Legal. Vamos abrir também agora aqui para algumas dúvidas, né, se alguém tiver. O Bernardo, tudo bem, Bernardo? Obrigado aí pela pergunta. Ele fez uma observação, na verdade, né, sobre quando a gente falava lá das técnicas para conversão, né, sobre mostrar preço, por exemplo, ele fez alguns testes e ele está comentando aqui sobre o grande ponto. Uma das técnicas que eu utilizo no meu fluxo é colocar um formulário no lugar do valor, qual redireciona para uma página onde o interessado irá descobrir o investimento. Então, dessa forma, ele consegue executar uma recuperação comercial dos leads que tinham interesse no treinamento, por exemplo, mas acabaram não comprando por causa do valor. E aí ele consegue, né, eventualmente gerar um cupom, gerar um desconto, e não perde esse lead só pelo valor, né? Bem legal. Obrigado aí pela pergunta, Bernardo. Obrigada, Bernardo. Eu achei muito genial, na verdade, porque tu mostra o valor para a pessoa, mas ela deixa ali alguma coisa em troca. Eu achei bem interessante. Eu acho que não tinha visto ninguém fazer essa técnica em específico ainda. Muito bacana, Bernardo. Obrigada aí pela contribuição. Legal. Obrigado, pessoal, pela parceria e pela participação, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Nos mandem depois feedbacks, né? Acho que é importante. A gente está buscando sempre um conteúdo relevante e que seja prático, né, para que você consiga aplicar aí no seu ambiente e cada vez melhor, atingir os resultados, né, conseguir evoluir no digital sem que essas partes aí travem você na estratégia. Exatamente. E na nossa live da semana que vem, então as lives vão ser toda quinta-feira às 11 horas, e na nossa live de semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre cibersegurança. Então, o porquê, né, que a cibersegurança ela tem que fazer parte do planejamento estratégico da sua empresa, e a gente vai aprofundar um pouquinho também, né, dentro da cibersegurança. Vocês estão percebendo que as nossas lives são bem técnicas, então a gente quer realmente
dar conteúdos para vocês que sejam relevantes e não só ficar aqui falando coisas que vocês não vão conseguir aplicar na prática. Então, quem tiver interesse, quinta-feira às 11 horas, cibersegurança, porque que deveria fazer parte do seu planejamento estratégico. Esperamos vocês aqui e se tiverem mais dúvidas, o meu LinkedIn está aberto, do Lucas também, vocês podem estar mandando mensagem para a gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado e aproveitado um pouquinho e tirado insights aí para aplicar na empresa de vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.